Eu queria começar a nossa conversa de hoje com uma pergunta. E essa pergunta, você com certeza deve ter ouvido uma vez na tua vida, mas conforme você vai ficando mais velho, você ouve ela ainda mais de maneiras diferentes. O que você quer ser quando crescer? Eu vou compartilhar o que eu falava que eu queria ser quando crescesse, quando eu era menor. Eu queria ser padeiro. Não é o tipo de resposta que você espera. É verdade, eu queria ser padeiro. E eu acho que o motivo do porquê eu queria ser padeiro é porque pão é bom. Mas também porque eu tinha uma fita cassete. Não sei quem aqui já assistiu fita cassete, aquelas que você tinha que botar e rebobinar também. Nossa, tão pouca gente aqui assistiu fita cassete. Eu tinha uma fita cassete cristã que contava da história de um padeiro, que ele era um dos primeiros cristãos ali do primeiro século, e ele cuidava de crianças que eram órfãs, e ensinava as histórias da Bíblia para essas crianças, e tinham que fugir dos romanos. Então talvez o que eu queria no final das contas era poder tocar a vida de pessoas com histórias, fazer algo que fosse relevante e que ensinasse Jesus. Acontece que eu não me tornei um padeiro. Quem sabe no futuro, mas eu espero que pelo menos a parte de tocar a vida das pessoas com histórias, de trazer alguma coisa que seja relevante, continue ainda na minha vida, é algo que eu quero buscar. Mas o que você quer ser quando crescer? Alguns de vocês aqui são adolescentes, outros já são jovens adultos, nós temos pessoas que já são jovens há mais tempo ali atrás, e essa pergunta, ela continua relevante. Não faz muito tempo, eu ouvi essa mesma pergunta, só que ela foi feita de uma maneira um pouco diferente. E para mim mudou toda a perspectiva dessa pergunta. O que você quer ser quando morrer? O que você quer ser quando morrer? Por que colocar a pergunta dessa forma muda a perspectiva? Porque nós estamos tão acostumados a olhar as coisas do ponto de vista de hoje, das oportunidades que a gente tem agora, do que a gente consegue fazer, das chances que nós temos na nossa vida, e às vezes a gente perde um pouco do foco do final da nossa jornada. A gente perde um pouco do foco da onde a gente quer chegar. Então, hoje, mais do que nunca, eu creio que vocês jovens percebem isso ainda mais do que os seus pais. Vocês estão cercados com possibilidades. E na vida de vocês podem amar qualquer coisa. De uma maneira que em nenhuma das gerações anteriores era possível. Se você ama música, hoje você consegue viver de música. Se você gosta de viajar, hoje você consegue viajar para qualquer quase lugar do mundo. Se você quer ficar famoso, hoje é muito mais fácil ficar famoso. Se você ama inglês, é tão fácil você viajar para fora, Estados Unidos. Se você quer ter uma carreira de sucesso, qualquer carreira que você escolher, os meios são muito mais fáceis hoje do que eram antigamente. Então, a nossa pergunta é do que você quer ser quando crescer, ou o que você quer ser quando morrer, nos colocam com muitas possibilidades. E eu não sei quanto a vocês, mas para mim isso é muito assustador. Eu imagino, pelo que eu conheço, e pelo que eu sei de mim, de que vocês devem sofrer com essa ansiedade também, de perceber a quantidade de opções na vida de vocês, da quantidade de coisas que vocês podem amar e que vocês podem perseguir até o final. E isso traz uma angústia, porque a gente vê as possibilidades, mas a gente às vezes tira o olho da chegada. A gente olha o que a gente pode ter, mas não quem a gente quer ser, aquilo que a gente pode ter no final das contas. E o que você quer ser quando morrer? O que vai valer a pena no final? O que eu defendo é, viva uma vida pela qual vale a pena morrer. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que para vocês seja daqui a 80 anos, o que eu espero, 90, 100. Mas que seja pouco ou muito. Viva uma vida pela qual vale a pena morrer. Viva uma vida prestando atenção no final dela. Então, se a gente está falando de decisões, estamos aqui hoje, pelo menos uma decisão a gente tem em comum, que é vocês estarem sentados aqui, obrigados ou não pelos seus pais, para estar me escutando. Mas eu também espero que vocês também tenham uma outra escolha em comum, que é, você entende que amar a Deus é viver uma vida pela qual vale a pena morrer.
Amar a Deus é viver uma vida pela qual vale a pena morrer. E eu não vou pregar nada muito diferente do que já foi pregado nas outras pregações, porque esse é o nosso tema. Mas eu quero só colocar uma perspectiva diferente. Já coloquei uma perspectiva diferente, uma pergunta muito comum, mas colocar uma perspectiva diferente sobre esse tema. Como é que nós podemos viver uma vida pela qual vale a pena morrer? Tendo o entendimento de que amar a Deus é viver essa vida. O maior mandamento da Bíblia qual é? Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Como nosso congresso é sobre o primeiro amor, eu quero defender com vocês hoje à noite de que o primeiro amor é a base para viver essa vida pela qual vale a pena morrer. Bom, então, como todos os pregadores aqui fizeram, não vou fazer diferente, vamos abrir a nossa Bíblia no texto que fala sobre o primeiro amor. Eu espero que a essa altura do campeonato vocês já decoraram qual passagem é. Apocalipse, capítulo 2, exatamente, muito bem. Então vamos abrir nossos aplicativos então em Apocalipse capítulo 2. Todos com as Bíblias abertas? Perfeito. Bom, eu quero ler com vocês então. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Eu estou lendo do versículo 2. E a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2. Então, novamente, só para contextualizar, nós estamos no livro de Apocalipse, é João que está redigindo esse livro, mas quem fala essa mensagem para a igreja, ali nós temos 7 cartas para 7 igrejas do Apocalipse, quem fala essa mensagem para a igreja é Jesus Cristo. Então não é qualquer um que está falando, é uma mensagem que a gente tem que levar com muita relevância. E essa igreja, que é a primeira das 7 igrejas que recebeu uma carta, a igreja de Éfeso, e normalmente essas cartas elas seguem esse padrãozinho. Você fala um pouco da igreja, tem ali algumas coisas boas da igreja, mas normalmente tem uma advertência em relação a essa igreja, uma coisa que essa igreja precisa prestar atenção. E no final, a melhor parte é que tem uma promessa para aquele que é o vencedor. Todas as 7 cartas das igrejas têm essa promessa para o vencedor. Então a igreja de Éfeso ela foi elogiada pelo quê? Ela estava fazendo um trabalho árduo, ela estava perseverando, ela não estava aceitando o mal no seu meio, ela estava rejeitando a prática daqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Mas, com isso, eles estavam errando o alvo também. Eles estavam deixando do primeiro amor. E a gente já teve várias pregações aqui, várias mensagens que falavam sobre a gente restaurar esse primeiro amor. Só que para eles receberem o prêmio, eles precisavam voltar ao primeiro amor. A mensagem é bem clara. Lembre-se de onde caiu e volta às práticas do primeiro amor. Mas o que eu quero dizer para vocês, de novo, é uma perspectiva um pouco diferente. O primeiro amor é importante, mas ele não é o destino. Ele é o ponto de partida. Vamos buscar o primeiro amor, não como destino, como um ponto de partida. Então, a vida pela qual vale a pena viver, amar a Deus acima de todas as coisas, usa como ponto de partida o primeiro amor. E para ilustrar essa história, eu quero falar com vocês sobre a história de um dos reis de Judá. Eu não sei
quanto a vocês, mas eu adoro histórias de rei. Ontem teve a pregação que falou sobre Nárnia, sobre o Senhor dos Anéis, e eu sou doido por essas histórias. Eu gosto muito das histórias dos reis da Bíblia. Eu amo a passagem de Apocalipse, onde Deus nos diz que nós somos reis e sacerdotes. E porque, sabe, tem essa importância tão grande de atos que um rei faz e que afetam todas as outras vidas. E não vou fazer diferente hoje. Vamos ler então a história de um dos reis de Judá. Então, para contextualizar também sobre essa história de um rei, nós temos Israel. E Israel, ele sofreu uma divisão. Então nós temos o reino do norte, que ficou com o nome de Israel, e nós temos o reino do sul, que ficou com o nome de Judá. E as histórias desses dois reinos, elas estão registradas na Bíblia nos livros de Reis, obviamente, e nos livros de Crônicas. E cada reino teve uma particularidade, mas a Bíblia, ela usa uma única fórmula para avaliar a qualidade desse reino. A fórmula que a Bíblia usa para avaliar a qualidade desse reino é se esse rei andou ou não nos caminhos do Senhor. Se ele fez o que o Senhor aprova ou se ele fez o que o Senhor reprova. Então, Israel, que é o reino do norte, a maior parte dos reis que viveram lá, eles fizeram o que o Senhor reprova. Eles acabaram levando a nação à apostasia, né, que é abandonar a fé. Enquanto no reino do sul, que é Judá, nós tivemos ali uma sucessão de alguns reis que fizeram o que o Senhor aprova, mas tivemos muitos reis também que fizeram o que o Senhor reprova. E a história de um rei que eu quero usar hoje foi a do último rei bom da nação de Judá, antes deles serem levados para o exílio. E o nome desse rei era Josias. E a história que nós vamos ler está no livro de 2 Crônicas. Então, vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. A gente vai ler um pouquinho aqui, mas é importante, né, a gente estar embasando muito bem essa conversa para a gente entender como essa história fala para nós do primeiro amor. Então, 2 Crônicas, capítulo 34, primeiramente dos versículos de 1 a 3. Conseguiram abrir aí? Amém? Perfeito. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Agora, o versículo 8. No 18º do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias e Maacéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Agora, dos versículos 14 a 21. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar ao Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Agora, até o versículo 29 ali, versículo 29 e depois 35:2. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, por todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir ao Senhor e obedecer de todo o coração
e de toda a alma os seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança, e os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no dia 14 do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a dedicar-se ao serviço no templo do Senhor. Daí no capítulo 35, 17 a 19, os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Em nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. A Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. E a história de Josias ela é muito impressionante. Primeiro que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Eu acredito que nós não temos ninguém que tenha menos de 8 anos aqui. Mas todos vocês já tiveram pelo menos 8 anos de idade. E sabem que com 8 anos de idade vocês não tinham capacidade nenhuma para virar rei de nenhuma nação do Oriente Médio. Mas nós temos alguns agravantes nessa história ali de Josias. O avô de Josias era Manassés. E Manassés foi o pior, simplesmente o pior dos reis de Judá. Ele levou o povo a fazer coisas que o Senhor detestava. E o pai de Josias, deixa eu só não enganar aqui, Amon, ele também fez o que o Senhor reprova, mas diferente do Manassés, que é o avô dele, ele só conseguiu reinar 2 anos antes de ser assassinado. Então você tem 8 anos de idade, começou a reinar, teu pai foi assassinado e teu avô levou o povo todo a se desviar do caminho do Senhor. Não parece ser o melhor ambiente para você ter uma vida pela qual vale a pena morrer. Eu não sei qual é o ambiente da tua casa. Eu não sei qual é o ambiente que Deus te colocou. Eu tive a sorte de nascer numa família onde a palavra de Deus já era pregada desde o começo. Mas não quer dizer que a minha família é perfeita. Meu pai é pastor, então eu sei muito do que está nos bastidores da igreja, do cuidado das pessoas. Vocês podem ter nascido em famílias que foram abençoadas por Deus, famílias em onde a bênção do Senhor veio através, talvez, de muita luta, muita dificuldade, ou em lugares onde você ainda está tentando buscar a bênção do Senhor na tua família. Mas entenda que isso não é determinístico para onde você vai. Isso não determina qual vai ser o final da tua jornada. Quem determina o final da tua jornada é o teu amor pelo Senhor. Provavelmente, quando Josias começou a reinar com 8 anos de idade, ele não reinou sozinho, deve ter tido uma espécie de regente que ajuda a criança ali a ter capacidade para o reinado. Mas a história de Josias começa ali, quando ele começa a limpar o povo de Judá dos ídolos, quando ele já tinha 8 anos de reinado. 8 mais 8, 16. Então, com 16 anos, ele já estava fazendo atitudes ali de reis, né? Estava começando a limpar o povo dos ídolos e dos sacerdotes. 16 anos, eu acho que alguns de vocês aqui talvez tenham 16 ou um pouquinho menos. Mas o que importa é que Josias amou ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E hoje, nessa história de Josias, eu quero levantar 3 pontos com vocês, só 3, para viver uma vida pela qual vale a pena morrer. E o primeiro ponto é restaurar. Então, com 8 anos de idade, Josias começou a reinar, e com aqueles 16 anos ele começou a fazer aquela reforma no povo de Judá. Então, ele removeu do meio do povo tudo aquilo que afastava o povo de Deus. Estátuas de ídolos, altares, profetas, e ele também começou a purificar o templo. Aos 26 anos de idade, eu tenho 27, 27, depois você começa a esquecer a idade, eu tenho 27 anos, então um ano antes, aos 26 anos de idade, ele iniciou as reformas do templo em Jerusalém para restabelecer o culto devido a Deus.
Então, imagina só, vamos chutar que aos 16 anos ele teve o primeiro amor a Deus, que foi quando ele começou a limpar os ídolos do povo de Judá. E aos 26, ou seja, 10 anos depois, ele começou a purificar o templo. Dos 16 aos 26, 10 anos de puro primeiro amor. Isso para mim é bastante coisa. Mas se a gente quer ver uma vida pela qual vale a pena morrer, não é só 10, é 20, é 30, é até o fim. Mas, em outra comparação, nós temos Judá. Enquanto Josias estava no seu primeiro amor pelo Senhor, Judá estava no contrário. Judá já havia abandonado os caminhos do Senhor há muito tempo atrás. O Manassés, que foi aquele rei muito ruim, não foi o primeiro dos reis que levou o povo a se afastar. O povo já tinha se afastado há muito tempo. E o que Josias fez foi restaurar as obras do primeiro amor. Eles se voltaram para os outros deuses e para práticas que desagradavam a Deus, mas Josias falou, não, eu vou reinar diferente. Então, o primeiro ponto é restaurar. E o que na tua vida precisa ser restaurado? O povo de Israel, no caso Judá, precisava se arrepender. Eu quero que você lembre então do seu primeiro amor. Daquilo que você colocou diante do Senhor quando você fez os seus votos de entregar a tua vida para Jesus, para Ele ser o teu Senhor. E você sabe que Ele nos chama para o caminho de santidade. Sabe que Ele nos chama para um caminho de luta contra o pecado. Sabe que Ele nos chama para um caminho onde Ele é o nosso único e exclusivo Deus. Amarás o Senhor, teu Deus, Ele deve ser o nosso único Deus. E às vezes na nossa vida nós temos colocado outras coisas no lugar de Deus. Outros ídolos, semelhantes ao que o povo de Judá estava fazendo. E às vezes esses ídolos podem ser um pouco mais abertos. Pode ser alguém que você tem uma admiração tão grande que você não consegue se ver sem essa pessoa e toma essa pessoa como referência completa para a tua vida, mais do que a palavra de Deus diz, uma influência, talvez um amigo que você tenha, que o que ele fala é mais importante do que a Bíblia fala. Ou às vezes essa influência, esse ídolo ele pode ser um pouco mais escondido. Pode ser que o ídolo seja o videogame, pode ser que o ídolo seja Netflix, pode ser que o ídolo seja o teu sucesso. Pode ser que o ídolo seja o ministério na igreja. Tudo aquilo que está tomando lugar, que a tua intimidade com Deus tem que ter cuidado. Muito provavelmente aquilo é um ídolo. Então, a primeira chamada que a gente tem que ter é desse arrependimento. É acabar com essa idolatria, é largar o pecado. Então, lembrando do que Jesus falou para aquela igreja, contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e pratique as obras que praticava no princípio. Josias, então, ele restaurou o quê? As obras que Israel, no caso Judá, praticava no princípio, quando eles receberam a lei do Senhor, quando eles faziam aquilo que o Senhor aprova. E a primeira coisa, quando a gente fala de primeiro amor, quando vem na nossa mente, primeiro amor, a gente tende a imaginar a paixão, a gente tende a imaginar sentimentos, a gente tende a imaginar fogo. Mas observe que a palavra em Apocalipse não está falando do fogo necessariamente, não está falando da paixão necessariamente, daquele sentimento muito forte. Claro, isso acompanha também, mas o que a palavra ali em Apocalipse fala, pratique as obras que você praticava no princípio. Você abandonou o seu primeiro amor, você precisa se arrepender e praticar as obras que você praticava no princípio. Não, a sua salvação não vem pelas obras, ela vem pela fé, que é a graça do Senhor Jesus. Mas, quando você é salvo, quando você tem um amor, as obras, elas acompanham. Imagina se eu amo de paixão a minha princesa, a minha esposa, desculpa, eu chamo ela sempre assim, a minha esposa, e imagina se eu amasse ela e eu não falasse que eu amo ela todos os dias. Mas meu amor, você não fala que me ama, mas eu já te disse uma vez, não mudou desde lá, se mudar eu te aviso. É estranho. O amor não é necessariamente o que você sente. O amor é o que você faz do amor. O amor, ele é uma escolha, é uma decisão que você toma todos os dias, de você se priorizar, de você se entregar, de você dar toda a atenção,
de você considerar o outro como muito importante. Para mim, isso parece muito compaixão, mas são escolhas. Você pode fazer todas essas coisas contrariado, a princípio, mas eu te garanto que os sentimentos daquele primeiro amor logo vão voltar. O amor é o que você faz do amor. Então lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Então Josias, ele lembrou Judá de onde eles tinham caído e tomou as atitudes práticas para fazer com que Judá voltasse ao primeiro amor. Então ele destruiu os ídolos, os altares, os profetas, começou um projeto de reedificação do templo e ele voltou o povo todo para a adoração do Deus vivo. Eu aposto que Josias, na posição de rei, não fez isso porque o povo estava falando, olha que legal, vamos fazer isso, rei, o que você acha? Não, ele ordenou ao povo, vocês aí que estão adorando os deuses estrangeiros, pare com isso agora, senão vocês vão morrer. Está vendo essa estátua bonita? Ela é bonita, mas é um deus, vamos derrubar. Está vendo esse templo aqui que está todo mal acabado porque vocês não cuidaram? Vamos consertar. Eu não acho que o povo de Judá fez isso porque estava se sentindo com muita vontade. Mas tinha alguém que sabia que Judá precisava voltar para o primeiro amor, para as práticas do primeiro amor. E ele instruiu o povo a voltar a essas práticas. Então voltar ao primeiro amor é fazer as coisas do primeiro amor e buscar com intensidade isso. Volte ao princípio, volte às coisas mais básicas. Às vezes a gente quer complicar o evangelho, conforme a gente vai amadurecendo na fé, conforme a gente vai amadurecendo na vida, conforme as coisas vão acontecendo conosco, a gente quer complicar a nossa vida, mas as coisas do evangelho, elas são simples. As coisas mais importantes do evangelho são simples. Nós temos que estudar coisas mais complexas e avançar, mas as principais, elas são simples. E nós não podemos abandonar essas. Onde é que está a alegria da nossa salvação? A gratidão pelo que Deus tem feito em nós, a gratidão pelo perdão que Deus te deu, porque todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Onde é que está o nosso zelo pela leitura da palavra de Deus? As coisas mais importantes no Evangelho, elas são simples. Volte às práticas que você tinha no teu primeiro amor. Sabe, isso também inclui o nojo pelo pecado, a aversão por aquilo que não agrada a Deus. Às vezes você pode estar começando a ficar conivente com o pecado, começar a achar que não é tão ruim assim. Cuidado, isso pode ser um ídolo no teu coração. Mas se você ainda não está, sabe, nesse nível básico de amor a Deus, se você ainda não experimentou esse primeiro amor, a minha única dica que eu posso dar é: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E eu te garanto que no final isso valerá a pena. Eu quero agora então, para encerrar esse primeiro ponto que é a restauração, falar com vocês sobre um exemplo meu de restauração, de algo que eu tive que restaurar. Eu casei em 2020, no final de 2020, mas eu devia ter casado, na verdade, no começo de 2020, a pandemia atrapalhou um monte de coisas. E a minha linda esposa, ela veio lá para a casa dos meus pais, ela é de Ponta Grossa, e ela é para ficar só um mês lá, porque a gente está fazendo os preparativos para o casamento. Aconteceu o quê? Tudo, a pandemia. Então, aquilo que era para se tornar um mês, se tornou vários meses. Então, a gente estava constantemente juntos. E aquilo que era a minha intimidade com Deus, eu comecei a orar junto com ela, fazer meu devocional junto com ela, ler a Bíblia junto com ela. E depois que a gente casou, eu queria ficar grudado nela, então vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto. E isso é maravilhoso. Mas eu percebi a falta que estava assim, fazendo o meu tempo a sós com Deus. Então eu não deixei de fazer meu devocional com ela, não deixei de ler a Bíblia com ela, mas eu voltei àquilo que era realmente importante. Ok, agora eu vou tirar o meu tempo a sós com Deus, porque Ele é o meu primeiro amor, porque é Ele que eu quero estar em primeiro lugar. Eu precisei restaurar isso na minha vida. O que precisa ser restaurado na sua vida com Deus? O que você deixou de fazer, que você devia voltar a fazer? Que atitudes, aqui eu estou falando de atitudes práticas, você precisa tomar, que vão cultivar o solo do seu coração, para que os sentimentos voltem a crescer. Essas atitudes do amor vão proporcionar um ambiente propício para que os sentimentos pelo Senhor, se estão perdidos, voltem a crescer. Você precisa voltar a cantar para Deus? Você precisa voltar a escutar louvores? Precisa restaurar o teu tempo de oração?
precisa voltar a ler a Bíblia, a escrever, às vezes, devocionais. Você precisa voltar a fazer alguma coisa que era só você e Deus, era especial, era no começo, e você acabou deixando. Não é sobre esse sentimento, é sobre você escolher fazer essas coisas. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração. Restaure. Então, o primeiro ponto dessa história que nós vamos ensinar aqui é restaurar o primeiro amor. Mas, o primeiro amor, ele não é o destino. O primeiro amor é o ponto de partida. Então, tem muita coisa melhor por vir. O segundo ponto que a história de Josias nos ensina para viver uma vida pela qual vale a pena morrer é construir, é crescer. Então, o primeiro é restaurar, o segundo, crescer. Quando a gente fala de primeiro amor, muitas vezes a gente está falando de um amor que é um pouco imaturo, que é um amor, como a gente tende a dizer, de paixão. E ele é um amor intenso, mas muitas vezes precisa de conhecimento, precisa de maturidade. E Josias, então, no seu amor inicial, no seu zelo inicial, que durou aqueles 10 anos, ele fez várias coisas, mas ainda faltava alguma coisa muito importante. Foi quando ele se meteu em limpar o templo do Senhor. Foi quando ele se meteu em consertar as coisas lá em Jerusalém, e eles encontraram o livro da lei do Senhor. Quando o sacerdote levou esse livro para o rei, e o rei leu, qual foi a atitude do rei? Ele rasgou as suas vestes, que é um sinal de profundo quebrantamento, de profundo luto. E ele ordenou, olha, vamos buscar o Senhor, porque o que a gente está fazendo provavelmente está muito errado. A ira do Senhor deve ser grande sobre nós. Então, a partir daí, Josias entendeu o caminho que ele e o povo estavam seguindo era mau. E também ele entendeu qual era o caminho excelente que ele devia estar seguindo. E ele fez o que? Ele ensinou o povo as palavras da lei e se apegou a elas. Então, com mais garra, ele prosseguiu em eliminar a adoração aos outros deuses. E ele ousou, inclusive, fazer isso no território de Israel, que era a nação vizinha. Você pode ler a Bíblia. Ali naquele trecho ele diz que ele fez isso em Israel. O zelo dele era grandioso. Mas ele percebeu que estava faltando algo quando ele foi confrontado pela palavra de Deus e viu, eu tenho muito a crescer, tem muita coisa melhor que eu posso fazer para amar a Deus ainda mais. E o que ele fez? Ele restaurou uma prática que era muito importante, que era uma ordenança para Deus, para o povo de Israel, que era a celebração da Páscoa. Só que Josias não fez qualquer Páscoa, ele não falou, Deus falou ali para a gente fazer essa festinha da Páscoa, vamos fazer. Ele deu a melhor festa da Páscoa, que já foi celebrada em Israel, desde os tempos dos primeiros reis de Israel. Não foi qualquer festa que ele deu a melhor. Josias, ele não parou no seu primeiro amor, ele foi além. O primeiro amor, ele foi o fundamento no qual Josias construiu um amor ainda melhor por Deus, um amor ainda mais maduro, um amor ainda mais intenso, um amor que fez ele fazer coisas que nenhum dos que estavam antes dele tinham feito. Josias considerou as palavras da lei como a prioridade para o seu povo e o tesouro do seu reinado. E o que você tem construído na tua vida? A gente volta para aquela pergunta inicial, né? O que você quer ser quando morrer? É algo que vai durar por toda a eternidade? É algo que vai estar lá quando você morrer? O que você tem priorizado na sua vida? Você tem cultivado o amor a Deus como a coisa mais preciosa, como a coisa mais valiosa da sua vida? É isso no qual você tem construído a tua história? Qual vai ser a marca da tua vida? Nós precisamos crescer na fé, avançar para o mais profundo da intimidade com Deus. Então, ok, restaure as obras do início, mas construa sobre elas. Avance, vá mais fundo. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. O seu coração e a sua alma. Cresça, faça, vai além. E quando eu falo de crescer, eu falo de devoção. Eu falo de, no teu tempo a sós com Deus, eu falo de você estudar a palavra de Deus, eu falo de você ter vontade e desejo por Deus.
Sabe, não se contentar apenas com uma oração para acordar, uma oração para comer, uma oração para dormir, não se contentar em ler a palavra de Deus apenas no final de semana, mas crescer, você avançar, e tem coisas que você percebe que no seu primeiro amor você fazia, mas que são erradas, e que você precisa avançar além disso. O Senhor tem muito mais para você do que o primeiro amor, mas parte do teu primeiro amor. Devoção tem a ver com você viver uma vida dedicada a Deus. Alegrar-se no Senhor, você usar todas as suas energias para isso. E eu vou dizer para vocês que eu sei que isso não é fácil. Nós temos tantas ofertas, nós temos tantas possibilidades, responsabilidades. Eu vou citar algumas: estudo, família, emprego, ministério. Tem a possibilidade do lazer, do entretenimento, das redes sociais. A verdade é que você não tem tempo e eu também não tenho. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo, é 24 horas por dia. Mas o que você faz do teu tempo é o que importa. A forma como você passa os seus dias é a forma como você passa a sua vida, sabia disso? A forma como você passa os seus dias é a forma como você passa a sua vida. Não estou falando que você não pode assistir Netflix ou nenhuma das outras coisas, universidade, família, todas essas coisas são importantes. Mas lembre-se, Deus está em primeiro lugar. Alguma dessas coisas está roubando aquilo que devia ser do Senhor? Você está vivendo uma vida que ama a teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Nós podemos até ser tentados a viver uma vida para acumular riquezas, bens materiais. Hoje em dia a gente está mais interessado em experiências, viagens, coisas maneiras para fazer com a nossa vida. Mas eu pensei numa frase que eu creio que ela é muito importante e muito verdadeira. Eu acho que o Senhor deve ter me dado ela. A medida de um homem não é o quanto ele tem, mas é o quanto Deus tem dele. Às vezes a gente quer se medir, sabe, pelo quanto a gente tem. As coisas que estão na nossa mão, coisas que a gente pode alcançar. Mas essa não é a forma como você devia medir a vida. Você devia medir a vida pelo quanto Deus tem de você. E o primeiro amor não basta. Ele é o princípio. Não há investimento melhor na tua vida do que a tua intimidade com Deus. Mateus 6:21, Jesus fala: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus, ele compara o reino dos céus a um homem que encontrou um grande tesouro, um tesouro muito precioso, algo que era muito valioso, uma pérola de grande valor. Tão valiosa que valia a pena gastar a sua vida inteira para adquirir aquele tesouro. Veja que eu estou falando que não é uma troca de algo muito melhor para algo pior. Porque isso é pecado. Se trocar algo melhor por algo pior, é pecado. Mas você trocar algo que pode até ser bom, mas por algo que é infinitamente melhor, por algo que é infinitamente mais profundo, por algo que realmente vale a pena se sacrificar, se doar completamente. É isso para o qual Deus está nos chamando. E muitas vezes nós estamos cegos para isso muito melhor pelo qual Deus tem nos chamado. Às vezes a gente se contenta com pequenos prazeres, com apenas conquistar o mundo. Deixa Deus conquistar o teu coração, isso é muito mais valioso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, novamente, não estou falando para você parar de estudar, para você passar 8 horas por dia, obrigatoriamente orando, largar o emprego, não cuidar da família, mas estou falando, você deve viver todas essas coisas para o Senhor com intencionalidade. Seja o que você fizer, que seja para o Senhor. Seja o que for, que seja do Senhor. Mas isso também envolve você fazer, às vezes, sacrifícios também. A gente falou sobre arrependimento, a gente falou sobre você restaurar. Mas Deus nos chama para fazer outras coisas além de estar na igreja. Mas Ele não disse que não é para fazer essas coisas sem Ele. Construa, vai além. Mas não deixa o teu Deus. De novo, vou fazer agora um exemplo pessoal. Eu estava na universidade, então eu sei
galera que está no colégio, galera que está na universidade, galera que se mata de trabalhar, estudar, como é complicado. E tinha uma época em que eu estava fazendo estágio de manhãzinha cedo, eu tinha aula que ia até de noite, então eu saía de casa às 7h30, chegava em casa lá por 10 horas da noite. E o fim de semana era o quê? Estudar, fazer trabalho e ir para a igreja. Sabe que essa foi uma época onde o meu amor pelo Senhor foi posto muito à prova? Mas quer que fosse no intervalo entre as aulas, quer que fosse às vezes de noite, quando eu chegava em casa e ficava, como eu moro, né, na casa pastoral atrás da igreja, eu ficava às vezes na varanda da igreja, que é aquela parte da frente, ali para poder ter um pouco mais de intimidade com o Senhor. Às vezes eu estava orando para Deus, dormindo quase ali fora, parecia um mendigo na frente da igreja, mas não era eu, uma cobertinha assim, quando estava meio frio. Cara, cansado. Mas eu sabia que eu tinha que estar lá. Eu sabia que esse investimento era muito mais importante do que o tempo que eu passava maior na universidade. Mas eu estava fazendo universidade porque eu imaginava, e eu ainda creio, que o Senhor quer me usar também no meu âmbito profissional. É para o Senhor a universidade, mas é para o Senhor também a minha devoção a Ele, meu tempo a sós com Ele. Não deixa isso de lado. Então, sabe, parece pouco, mas depois que esses anos de universidade passaram, depois que essas fases mais difíceis, onde você não tem tempo para quase nada, eu olho para trás e eu vejo como Deus cuidou de mim nessa etapa. Como esse pouco que eu, parecia pouco que eu dava para Deus, e assim, daquela forma como, poxa, eu estou muito cansado, Deus, mas eu estou aqui porque eu te amo, porque eu quero te ouvir, eu quero falar com o Senhor. Como aquilo enraizou a verdade de Deus, enraizou o amor de Deus no meu coração. Eu estava muito cansado para sentir muitas coisas pelo Senhor, quando você está orando às 10 horas da noite, depois de um dia de trabalho e de estudo. Mas aquilo é amor, eu te garanto. E vai além do primeiro amor, sem deixar o primeiro amor. Então volte ao primeiro amor e construa sobre ele, cresça na fé. Que a sua vida inteira você possa experimentar um Deus mais profundamente e além do que qualquer momento antes na tua vida. Assim como aquela Páscoa foi, ela foi celebrada de uma maneira como nunca antes, que na tua vida você celebre um amor com Deus como você nunca experimentou antes, nem como no teu primeiro amor. Que vá além. Que você seja intencional na sua vida de devoção a Deus e que você seja uma inspiração para outros fazerem o mesmo. Restaurar, crescer. E agora o último ponto, perseverar. Para você viver uma vida que vale a pena morrer, usando o primeiro amor como base, você precisa perseverar até o fim. Então, enquanto Josias esteve vivo, a palavra de Deus diz isso, o povo, ele não abandonou os caminhos de Deus. E no final, sabe qual foi a descrição do reinado dele na Bíblia? Ele foi um dos reis que fizeram o que o Senhor aprova, de uma forma como nenhum dos outros reis fizeram antes dele. Ou seja, desde a juventude, desde os 16, aquele período entre os 8 e 16, ali a Bíblia não diz muito bem o que aconteceu, mas desde os 16 até o final da sua vida, ele teve uma vida de amor a Deus. Imagina, desde a tua juventude até você morrer, uma vida de amor a Deus, uma vida dedicada a Deus. Imagina isso. É para isso que Deus está nos chamando. Até o final. Josias, ele não tomou o seu primeiro amor como algo passageiro e nem como o destino da sua vida, mas ele restaurou o que havia perdido, cresceu nesse fundamento e continuou, ele perseverou nisso até a sua morte. Josias viveu uma vida pela qual vale a pena morrer. Quando Josias morreu, a palavra de Deus diz que o povo todo chorou, canções de lamentos foram compostas para homenagear sua morte, que foram cantadas muito tempo depois de Josias ter morrido. E em 2 Reis 23, 25, a palavra de Deus fala sobre o reinado de Josias. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. E esse é só o começo da sua vida com Deus. O que você está experimentando hoje, voltar ao primeiro amor, é só o começo da sua vida com Deus. Tem muito mais. A palavra de Deus diz, e as Olimpíadas também, falam que não recebe o prêmio aquele que corre, mas aquele que termina.
Você não vai receber o prêmio da tua vida com Deus se você só participar e depois desistir. Só vai receber o prêmio que Deus promete se você terminar essa corrida, se você for até o final, se você perseverar. Então, você vai encontrar dificuldades nesse caminho. Você vai encontrar desafios, você vai encontrar tentações. E se isso não está acontecendo contigo, cuidado, pode ter alguma coisa muito errada, porque a vida do cristão é lutar contra todas essas coisas e perseverar até o final. Você pode até estar esquecendo do seu primeiro amor, mas levante-se de onde caiu, que o Senhor que te sustenta, Ele perseverou até o final também. Ele perseverou até a morte. Ele perseverou até a cruz. Persevera, persevera, persevera. Naquela mesma passagem onde a gente lê sobre o primeiro amor, nas cartas de Apocalipse, Deus faz promessas para 7 igrejas, que é aquela parte que eu falei que é muito legal, que é a parte das promessas, e Ele promete para os vencedores, aqueles que vão até o final. E quais são essas promessas? A igreja de Éfeso, Ele prometeu ao vencedor dar de comer da árvore da vida. A igreja de Esmirna, Ele prometeu livrar da segunda morte. A igreja de Pérgamo, dar o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. A igreja de Tiatira, Ele prometeu dar autoridade sobre as nações. A igreja de Filadélfia, Ele prometeu fazê-la uma coluna no santuário de Deus e ter o seu nome escrito na cidade de Deus. A igreja de Sardes, Ele prometeu vesti-la de branco e escrever o seu nome no livro da vida. A igreja de Laodiceia, Ele prometeu receber um lugar para assentar-se com Jesus no seu trono. Persevera até o final. E essas promessas são para você também. O que você quer ser quando morrer? As maiores histórias de amor, elas sempre envolvem morte. Percebeu? É muito triste, mas é verdade. Então, você pode ver aquele filme onde o herói se sacrifica para salvar todo mundo. Aquele onde o velhinho cuida da velhinha, mesmo quando ela esquece das coisas, até o final. Ele podia muito bem abandonar ela, porque ela não lembra. Mas não, ele foi até o final, até morrer. E eles morreram juntos. Então, todas as histórias de amor que realmente nos tocam no fundo do coração têm a ver com morte. Percebeu? Tem a ver com ir até o final, tem a ver com ir até as últimas consequências. O começo é lindo, a paixão é linda, mas o que realmente nos toca é o final. O que realmente nos toca é aquilo que acontece no Felizes para Sempre. E se você olhar a história de amor mais linda do mundo, já escrita, também envolve a morte. A história de Jesus. Então, aqueles que estão apaixonados, eles querem entregar a sua vida por aqueles a quem amam. E não é diferente com Deus. Se necessário for, eu quero estar disposto a morrer por Ele. A palavra de Deus fala, não há maior amor do que aquele que entrega a sua vida pelo seu amigo. Ninguém amou tanto como aquele que entrega a sua vida. E eu vou te falar uma verdade, que a gente não para pensar muito. Todo dia que passa, você está mais perto da morte. Então, se você quer fazer uma brincadeira, alguém chega para você e te pergunta, como é que você está? Você fala, estou morrendo. É verdade. E ela não espera que você responda dessa forma. Mas não precisa ser triste. Todo dia que passa, você está mais perto da morte. Todo dia que passa, nós estamos mais perto da morte. E sabe o que isso significa? Que quando você gasta a tua vida por alguma coisa, quando você investe teu tempo em alguma coisa, quando você faz algo com a tua vida, você está morrendo para aquela coisa. Eu queria amar Deus como um daqueles mártires que entregavam a sua vida por Deus, mas acontece que o mártir não é aquele que morre pelo que ama, é aquele que ama até a morte. O mártir, ele não ama só na morte, ele ama até a morte. Então, quando você vive para Deus, você morre por Deus. Quando você gasta a tua vida por Deus, você é um mártir para Deus, porque todo dia que passa você está morrendo. E isso é maravilhoso, porque a gente está mais perto de receber todas aquelas promessas que o Senhor tem para aqueles que perseveram até o final. Perseveram até a morte. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quer salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de morte.
E é uma morte que vai gerar uma vida. Viver por Cristo é morrer por Cristo todos os dias. É sobre isso que Paulo dizia em suas cartas, em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Romanos 14:8 ele fala: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Sua vida não é sobre você, a sua vida é sobre Ele. Vive uma vida para Ele. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, até o final, sem parar, até a morte. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. O amor dele nos alcançou. Sabe, quando você entrega a tua vida para viver uma vida de amor a Deus, você não vai encontrar um Deus que está demandando este amor como uma forma deles crescer. Mas você precisa entregar esse amor a Ele. E você encontra um Deus que te amou primeiro. É um Deus onde a reciprocidade, ou a falta dela, não vem dele. Depende de você, porque Ele já te entregou o amor. Agora quem vai dar reciprocidade é você. Até o final. Quem você quer ser quando morrer? Eu quero viver uma vida pela qual vale a pena morrer. Eu quero restaurar o que havia caído. Eu quero crescer no conhecimento e na experiência de Deus. Eu quero ser encontrado fiel sem parar, desde o meu primeiro amor até o fim. Quem você quer ser quando morrer? Eu quero ser descrito como aquele que amou a Deus. E nesse amor, como um rei do passado, fez o que o Senhor aprova. E ao chegar diante do Rei dos Reis, ouvi: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Restaura, construa e persevera. Vamos ficar de pé e orar? Santo Deus amado, obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. Essa conferência a gente fala tanto do primeiro amor, e se eu for falar do primeiro amor, o primeiro amor é o teu, porque o Senhor me amou primeiro. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor estendeu essa possibilidade de amar também a mim, onde eu posso devolver isso para o Senhor. E isso, Senhor, é a melhor coisa que eu posso fazer da minha vida. Isso é a melhor coisa pela qual eu posso gastar. Isso é a melhor coisa que eu posso investir os meus dias nesse Teu amor. E muitas vezes, Pai, nós esquecemos do nosso primeiro amor. Nós simplesmente não ligamos porque outras coisas aparecem. E quando a gente sai da igreja, o mundo parece tão diferente de quando a gente está aqui dentro. Mas a verdade é que o Teu amor, Pai, é melhor do que a vida. O Teu amor, Senhor, é aquilo que nos faz ter um motivo para nos entregar. Que nos faz ter um motivo, Senhor, para viver. Se necessário for, se entregar como um mártir. Mas, caso contrário, viver até o final como um mártir. Pai, que no coração de cada pessoa que está aqui me ouvindo, seja jovem há mais tempo, que o Senhor restaure, Pai, esse primeiro amor. Nos dê, Senhor, a força para que a gente construa sobre ele. Que nos dê, Senhor, os meios. Que nos dê, Senhor, a força de vontade de tomar decisões, Pai, que nos fazem levar no mais profundo. E também, Senhor, a graça para perseverar até a morte e receber todas as promessas que o Senhor colocou para aqueles a quem ama. E no final das contas, te encontrar lá. Encontrar o nosso amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Obrigado, Senhor. Amém.